Personagens urbanos nos quadrinhos são descritos muitas vezes pelos fãs leitores ou aqueles que assistem a filmes e desenhos da DC e da Marvel como personagens estando no pico humano de evolução em força, velocidade, resistência, durabilidade e habilidades de artes marciais incrivelmente fictícias que seriam impossíveis de realizar no mundo real. Mas será que eles estão realmente nesse nível de poder, força e habilidade? Hoje explicarei aqui os níveis e feitos dos personagens urbanos, seja da Marvel ou da DC, para dar uma explicação, um dossiê de quão fortes eles realmente são, para aqueles que não entendem muito de quadrinhos, ou não leem, nem assistem, ou apenas ficam no meio do cinema e também das séries de aplicativos e streamings da Netflix ou outras produtoras que nos mostram várias e várias cenas empolgantes desses personagens. Agradeço por vocês estarem vendo este vídeo. Eu sou o Peso Mosca. Deixem o seu like, o seu gostei e compartilhem. Bora lá! Para começarmos a falar sobre os personagens urbanos, que tal começarmos pelo Batman, o Bruce Wayne, milionário, filantropo, o galã das mulheres? Hoje vamos falar sobre o quão forte é o Bruce Wayne, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o seu nível de poder. Mas vamos fazer um resumo de seus feitos para o vídeo não ficar tão longo e usá-lo como exemplo de quão fortes os personagens urbanos são, mas não generalizando, porque há personagens ainda mais fortes do que ele em atributos físicos. Para analisarmos o Bruce Wayne, vamos pegar de escala o próprio Bane, que é um dos vilões recorrentes do Homem-Morcego. Ele possui um grande feito de força, que é quando ele enfrentou um dinossauro, arrancando a sua mandíbula através dos ups de venenos, que garante a ele força aumentada como um super soldado extremamente poderoso. Como dito antes, ele enfrentou o dinossauro, arrancou a sua mandíbula, arremessou ele e também o fez sangrar na base do soco e matou o dinossauro na força bruta. Além disso, o próprio Batman já enfrentou o Bane em vários X1. Em uma dessas lutas, o Batman soca Bane com tanta força que faz atravessar uma longa distância, quebrando a madeira do navio em que eles estavam lutando e atravessando a ponte a longa distância. Um feito incrível de força, não é mesmo? Mas o Batman tem feitos de força ainda melhores, como por exemplo quando ele atravessou a blindagem contra balas do Senhor Frio socando o seu capacete, e também conseguiu passar de uma blindagem contra disparadores de mísseis. Exatamente, o Batman socou mais forte do que o disparo de um míssil atingindo uma parede e a destruindo. Fora isso, a sua armadura padrão, que é o traje que vemos ele usando no cinema e também nos quadrinhos, tem a capacidade de conseguir resistir a disparos de mísseis de tanques de guerra também. Por último, um dos seus melhores feitos de resistência foi quando Batman conseguiu resistir ao calor da reentrada da atmosfera da Terra. Bem, terminando de falar sobre o Batman, vamos falar agora sobre um personagem da Marvel muito comentado e conhecido recentemente nos tempos modernos, que seria o Demolidor. Bora lá! Já se tratando do Demolidor, sua agilidade é seu maior atributo. Com ela ele conseguiu derrotar Rhino, Mercenário e também o Ossos Cruzados, todos juntos, além de já poder
ter acompanhado o Homem-Aranha e dar dificuldades extremas ao personagem modificado, e já conseguiu desviar de artilharia pesada de tecnologias militares, como robôs gigantes disparando balas de metralhadoras. Outro exemplo que temos de um grande personagem ágil é o próprio Asa Noturna, que é confirmado como mais rápido do que o Batman. Inclusive já venceu o Batman em diversos confrontos, além de já ter derrotado um super soldado da DC, que seria o próprio Deathstroke, e já o derrotou 2 a 3 vezes nas HQs modernas atuais, que estão colocando o Asa Noturna em um patamar incrível de agilidade, velocidade e também liderança. Como dito antes, a Asa Noturna já reagiu a balas diversas vezes. Isso é o padrão da sua velocidade na DC. Agora vamos falar sobre os personagens modificamente aumentados por experimentos, seja através de aranhas ou animais como o Homem-Aranha, ou de soros de super soldado como o Exterminador e Capitão América. Se tratando do Exterminador, novamente ele é um personagem padrão, conseguindo desviar de balas, além de seu cérebro conseguir processar informações mais rápidas do que o cérebro humano comum. O Exterminador já conseguiu se defender de balas usando as correntes que o algemavam, e ele conseguiu cortar balas com a sua espada, que foi uma cena que o autor quis mostrar o Exterminador cortando balas em super velocidade, como descrito pelo próprio roteirista e também artista da época. Além disso, o Exterminador às vezes é comparável ao Asa Noturna em agilidade e velocidade, e já conseguiu vencer o Batman diversas vezes, o surpreendendo. Já em questão de resistência, o Exterminador é um cara com um fator de cura muito poderoso. Ele já conseguiu resistir e sobreviver a explosões de nível prédio e também a explosão de um navio, e o seu fator de cura acelerado o salvou dessas consequências fatais ao seu corpo. E por último, vamos falar sobre o urbano mais poderoso até o presente momento, Capitão América. Ele já atravessou a cabeça de um gigante de gelo do tamanho de um prédio e o derrotou. Já foi soterrado por um prédio inteiro e se levantou. Lutou contra Bucky, que disparava mísseis contra ele, e reagiu, se defendeu. Seus golpes causavam ondas de choque, e ele também, neste combate, destruiu jatos de combate, além de ter sobrevivido a uma grande altura. Agora vamos falar sobre 2 personagens urbanos que estão acima dessas médias, e acredito que sejam os urbanos mais poderosos, que seriam Luke Cage e Punho de Ferro. O próprio Punho de Ferro tem a energia do seu Chi comparada a uma bomba atômica, e já conseguiu parar um trem com apenas um soco, além de já ter derrubado as grandes naves da SHIELD, que parecem grandes destroyers e navios de guerra gigantescos, e já foi comparado a um nível de país por causa do poder de seu Chi. Bem, já falamos de todos os personagens urbanos mais poderosos dos quadrinhos e os seus feitos, como eles são escalados e como as editoras tratam ambos os personagens. E vocês devem estar se perguntando aí, por que o Luke Cage faz parte dos personagens urbanos? Simplesmente porque ele não se enquadra em um peso pesado,
ou um peso médio. Ele está entre os personagens urbanos. Conseguiu inclusive lutar até contra a próxima meia-noite, causando estragos em ondas de impacto e já criou terremotos pequenos e médios com os seus socos. Mas mesmo assim ele ainda não consegue enfrentar pesos pesados como o Neymar. Embora consiga feri-lo, ele não consegue suportar uma luta longa, mas serve para conseguir segurar esses personagens por um minuto ou alguns segundos quando acontece uma batalha de urbanos contra pesos pesados. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que gostaram. Um beijo do Peso Mosca. Se inscrevam no canal, compartilhem e deixem o seu gostei. Tenham uma semana abençoada e falou!